Amém. Atos capítulo 6, versículo 3. Diz assim lá: portanto, irmãos, escolhei, diga, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de quem? Do Espírito Santo. Quem está cheio aqui? Você está cheio do Espírito Santo? E de sabedoria, diga sabedoria. E aos quais encarreguemos deste serviço, diga serviço. Obra. Atitude. Amém, queridos? Amém. Vou repetir esse versículo. Irmãos, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. Encarreguemos deste serviço. Vou continuar aqui. No versículo 5. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé, diga cheio de fé. E do Espírito Santo. Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Digam, obedeciam à fé. A Bíblia diz aqui em Atos, nessa passagem, nessa parte de Atos, esse capítulo, você pode ver que o apóstolo Lucas, ele estava relatando algo que estava acontecendo no meio da igreja primitiva, de Atos Apóstolos. Eles estavam com problemas para resolver. Eles estavam com questões de problemas no que diz respeito ao manejo do dinheiro, às circunstâncias no que diz respeito também às viúvas, os órfãos, aos cuidados da igreja. E eles disseram assim: olha, vocês vão escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo, com sabedoria, para ficarem encarregados de um trabalho, de um serviço. Amém? Você não recebeu o poder do Espírito Santo, você não recebeu o poder de Deus à toa, para você ficar sentado na igreja. Você recebeu o Espírito Santo para trabalhar, para o serviço, para o propósito de Deus. E a Bíblia fala sobre Estevão. A primeira pessoa que eles apontam foi Estevão, aquele que foi o mártir, o primeiro mártir da igreja. Eles apontam, primeira coisa, Estevão, o homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eles falam, eles declaram isso. O homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Você precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, ele quer se mover pela fé que está dentro de você, por aquilo que você já tem entendido, por aquilo que você já tem absorvido da palavra de Deus, aquilo que você já tem conhecido das verdades de Deus. E ele disse: olha, coloque esses homens como encarregados entre o povo, para que eles possam cuidar dessas questões. E logo já estava Estevão pregando em praça pública e falando para muitas pessoas, e a multidão começou a se aglomerar perto dele, também os fariseus, e ali atiraram pedras. O apóstolo Paulo, que na verdade na época era Saulo, estava ali vendo tudo, e eles estavam matando aquele homem cheio do Espírito Santo e com fé. Por quê? O mundo não estava preparado. A Bíblia diz assim que todos aqueles que morreram pelo Evangelho. O mundo não era digno deles. Eu quero dizer, não importa se o mundo é digno ou não. O que importa é que Jesus Cristo não veio para os sãos, ele veio para aqueles que não eram dignos. Nós não éramos dignos.
Nós não éramos dignos da vida de Deus, mas Ele veio, Ele nos trouxe a dignidade dEle, Ele nos fez dignos, Ele nos justificou pelo sangue dEle. E aquele homem cheio do Espírito Santo e com fé, a Bíblia diz aqui, ressalta isso, que ele era cheio de fé. Aleluia. Diga, cheio de fé. Cheio de fé. O que é fé? Muitas pessoas falam bonito sobre fé. Muitas pessoas dizem que têm fé. Lá no livro de Tiago falando, fala assim: olha, mostre as suas obras pela sua fé, porque a fé sem obras é morta. Diga, irmãos, eu estou dizendo aqui sobre atos, sobre obras, sobre trabalho. Eu estou falando aqui ao tema da ministração. Fé envolve obras, fé envolve trabalho, fé envolve empenho. Você precisa se empenhar, você precisa desempenhar algo, um trabalho, um serviço. Aí sim, vamos saber se você realmente é cheio de fé. Aquele homem era reconhecido muito antes de ter morrido. Ele já era reconhecido pela igreja de Atos dos Apóstolos como homem de fé. Veja também que ali naquela lista estava Filipe. Quem foi Filipe? Filipe foi um dos maiores, na minha concepção, um dos maiores evangelistas daquela época. De repente, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ele estava lá com o eunuco. Aleluia. Filipe, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o levou até aquele lugar. Aquele eunuco estava no caminho, dentro da sua carruagem, sentado. E Filipe, ele correu ao lado dele. O Espírito Santo falou: corre ali do lado. E aquele eunuco, ele viu que aquele eunuco estava lendo uma parte que falava sobre Isaías. E ele perguntou: diga, o Filipe fez alguma coisa? Diga aí, Filipe, me ajuda aí, querido. De vez em quando você pode dar um glória a Deus, tá? Um aleluia. Para ajudar o pregador aqui, me ajuda aí. Você que vai me ajudar a pegar fogo aqui, entendeu? Eu quero ver você pegando fogo aqui nessa noite. Fogo santo, fogo do poder de Deus, para você agir, irmãos. Amém. E Filipe, ele estava ali, correndo ali perto daquela carruagem, ao lado. E ele viu que aquele homem estava lendo. E ele falou: o que está lendo aí? Ele falou assim: eu estou lendo aqui Isaías, mas eu não estou entendendo nada do que está dizendo, sobre quem ele está falando aqui. E Filipe, daqui a pouco ele já foi convidado, para aquele homem convidou: entra aqui dentro, então me explica. E Filipe foi ali e explicou para ele que estava falando sobre Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Todo homem de Deus tem essas características. Eles são reconhecidos porque eles são cheios do Espírito Santo. E porque eles são cheios de fé. Aleluia, Deus. A fé, né, como eu disse aquele dia, naquela noite, ela pode remover montanhas se for necessário. Na verdade, eu nunca vi nenhuma montanha saindo do lugar. Mas se for necessário, vai sair. Amém. Quais são as montanhas que têm impedido você? O que tem impedido o seu caminhar? O que tem impedido o seu crescimento? O que tem impedido, irmão? É a paixão? É as paixões da carne? As paixões sensuais da carne, sexuais da carne? O que é que tem impedido a sua vida de crescer espiritualmente? Pergunta, faça essa pergunta para você, pense nisso. Pense sobre isso. Nada pode te impedir. Nada pode te parar. Nada pode parar aquilo que Deus tem para você, se você se colocar em posição. Se você se colocar na posição de escolhido, não de chamado. Jesus, ele disse: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Por que eu digo isso? Por que ele disse isso? Porque poucos se colocam na posição de escolhidos. Poucos querem dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Poucos querem ser enviados, poucos querem ir, poucos querem fazer. Na verdade, elas ficam no seu lugar pensando: se Deus quiser que eu vá, Ele vai falar comigo. Até um profeta, Ele vai falar comigo. Se Deus quiser que eu vá, Ele vai me dar condições de eu ir.
Se Deus quiser que eu vá, Ele vai me dar dinheiro para eu ir. Se Deus quiser que eu vá, Ele vai falar comigo. Na verdade, Ele já falou, Ele não vai falar pela segunda vez.